E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Rodolfo, sou professor de filosofia. Vocês já me conheceram apresentando uma aula de história. E agora eu vou dar aula de filosofia para vocês aqui no, sei lá, Sou de Humanas. Vocês já ouviram falar bastante sobre conhecimento, inclusive o Kelvin, ou então o professor de vocês já deve ter falado para vocês sobre o Descartes, sobre os empiristas, ou sobre todos esses caras. E aí você fica se perguntando, pô, mas por que eu tenho que ficar estudando esses caras, já que o conhecimento deles foi sempre sendo superado? Ou seja, os empiristas superam Descartes, Kant supera os empiristas, o Nietzsche supera o Kant. E agora, por que eu tenho que ficar estudando esses caras? Bom, gente, uma coisa que aí o pessoal da filosofia às vezes não mostra pra vocês, os professores de filosofia, ou até mesmo os livros de filosofia, é o assunto em si, como por exemplo, o conhecimento. Então eu vou falar pra vocês sobre os modos de conhecer, beleza? Então, galera, você que tá no ensino médio aí, provavelmente você está estudando com o livro Fundamentos da Filosofia, do Gilberto Coutrin, ou então filosofando Maria Arruda e Maria Helena. Um desses dois você deve estar estudando aí. Mas eu quero falar para vocês quais são os modos de conhecimento. Tá bom? Pensa comigo aqui. Você já beijou na boca? Nesse momento alguém deve estar pensando assim, sei lá, eu não. Ou, sei lá, eu sim. O que tem a ver filosofia com beijar na boca? Eu vou perguntar pra você, como é que você descreve um beijo na boca? Imagina que você vai contar pra alguém o que é um beijo na boca. Bom, você pode chegar pro seu amigo e falar o seguinte, ou a sua amiga, né, sei lá, ou alguém da sua família. Bom, um beijo, ele pode ser molhado, ele pode ser cheirinho de balinha de hortelã, às vezes ele é gelado, às vezes ele é quente, às vezes ele tem uma textura mais molinha, às vezes ele é mais durinho, às vezes ele é fechado, às vezes ele é aberto, beleza? Essa é uma maneira de descrever um beijo na boca, correto? Dessa maneira, você vai estar explicando empiricamente o que é um beijo na boca. Ou seja, você está usando os seus 5 sentidos para explicar alguma coisa. Então, esse seria o nosso conhecimento intuitivo empírico. Ou seja, aquele que você usa os seus sentidos para explicar determinada coisa. Ora, os empiristas, aqueles que derrubaram Descartes, por exemplo, no argumento, e tem gente inclusive que acha que não derrubaram tanto assim, eles vão falar exatamente sobre isso. Ou seja, eu só posso confiar naqueles sentidos que eu consigo mostrar. Então, por exemplo, se a pessoa chegar e falar assim, poxa, aquele beijo foi molhado, com cheirinho de balinha de hortelã. Olha só, você, por exemplo, pode nunca ter beijado na boca, mas você pode, por exemplo, chupar uma balinha de hortelã e imaginar aquele cheirinho, aquele gostinho. E sei lá, de repente você bebeu um copo d'água. Então você sabe o que significa ser molhado. E para quem já beijou na boca e conhece um beijo molhado, você vai automaticamente usar da sua memória, porque foi gravado no seu subconsciente a partir dos teus sentidos esse conhecimento. Então, você consegue definir mais ou menos o que é um beijo molhado com cheirinho de hortelã. Beleza? Agora, olha só. Suponhamos que eu vou descrever esse beijo na boca de uma outra forma. Então, fala lá. Rodolfo, você beijou na boca? E aí? Como é que é? E a gatinha? Cara, beijei. Beijou? Como é que foi? Cara, foi uma aventura. Eu primeiro cheguei perto dela, sabe? E aí eu tava morrendo de medo, porque tava todo mundo meio que olhando. E aí ela olhou pra mim, ela deu um sorrisinho. E aí, cara, eu tremendo na base, cheio de medo, com uma vergonha das pessoas verem eu tomando um toco. Mesmo assim, eu fui lá e coloquei o braço na cintura dela. E no que eu coloquei o braço na cintura dela, ela simplesmente não me afastou. Bom, se ela não me afastou, eu vou respeitar, né? Porque se ela me afasta, não é não, né? Mas ela não me afastou. Então ela sorriu. Meu coração bateu muito mais forte, cara. Fiquei com muito medo. Aí eu fui chegando perto e dei um beijo nela. Na hora que eu dei beijo, foi fogos, foi uma explosão. Eu me senti tão feliz. Pô, eu era o cara mais feliz do mundo. Percebe o que eu tô falando? Eu tô descrevendo coisas que estão ligadas ao meu sentimento, coisas que fazem parte do meu consciente, do meu
psicológico. Então, esse é um conhecimento intuitivo psicológico. Ou seja, faz parte da sua psicologia e você não consegue descrever para uma pessoa muito exato aquilo que você está sentindo. Percebe? Olha só, eu tava com vergonha. Eu falo aqui de vergonha. Você já passou vergonha. Mas será que a sua vergonha é a mesma maneira de eu passar vergonha? Será que o medo que eu senti é o mesmo medo que você sente? Será que a felicidade que eu sinto é a mesma felicidade que você sente? Será que o frio na barriga que eu senti é o mesmo frio na barriga que você sente? Percebe? Então, é uma coisa que eu costumo falar. Imagina só, a sua namorada chega pra você ou namorado e fala assim: amor, você me ama? Aí você fala: sim, eu te amo. E reza pra parar por aí. Porque geralmente vem a segunda pergunta: o quanto você me ama? Aí lascou, companheiro. Aí lascou, companheira. Por quê? Como é que você vai passar a intensidade de amor que você tem em você para aquela pessoa? Nós temos uma espécie de HD que é irraqueável. As sensações que estão dentro da minha cabeça, eu não consigo passar para outra pessoa, por mais que ela me conheça há muito tempo. Percebe? Então, veja bem, olha só, se eu chego para ela e falo assim: te amo muito. Aí ela vai falar: muito? Nossa, eu pensei que você me amasse mais. Aí eu vou falar assim: ah, amor, te amo mais do que o universo. Nossa, mas isso é tão clichê. E aí eu falo pra ela assim: amor, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aí ela fala assim: quem ama de verdade demonstra, não fica falando. E aí, para algumas pessoas amar é dar um presente caro. Para outras pessoas demonstrar um amor é você colocar ela na garupa da bicicleta e levar para comer um dogão. Para outros é ir no cinema. Para outras pessoas é você ir na casa dela e pedir pro pai dela para você namorar com ela. Então, como é que eu vou passar essa intensidade que está dentro de mim? O meu medo, o meu amor, o meu ódio, a minha raiva, a minha vergonha e tudo isso. Esse conhecimento intuitivo, psicológico, é uma outra forma de conhecer, porque esse tipo de sensação que está dentro de você monta esse indivíduo que é único. Percebe? Então veja bem, é óbvio que o conhecimento empírico ele também vai fazer parte daquilo que você é no futuro. Por exemplo, nós brasileiros, o que nos torna brasileiros? Da onde vem o orgulho de ser brasileiro, por exemplo? Será que é vestir a camisa do Brasil? Será que é assistir jogos de futebol? É um conjunto de coisas que, na verdade, introjeta no ser humano e faz parte deste conhecimento, que em alguns momentos é empírico, outros momentos é psicológico. Quer ver, por exemplo, um franguinho com açafrão refogadinho no alho com cebola? Os meus amigos do Goiás, por exemplo, adoram isso. Adoram demais. Ou seja, você comer aquele franguinho feito pela sua mãe com açafrão, alhinho, cebola refogado, um cheirinho verde por cima e um arroz branco é o seu conhecimento empírico. Mas toda vez que você chega na porta de um restaurante ou na casa de um amigo seu e tá aquele cheirinho de alho torrado, aquela cebolinha sendo refogada, aquele franguinho com cheirinho de açafrão, remonta aquela lembrança, aquela coisa psicológica, aquela afetividade que você sente quando você chega na casa da sua mãezinha e tem um franguinho pronto. Percebe? Isso constitui o ser humano, cria inclusive as individualidades, trabalha diretamente com a cultura desse cidadão. Então, a união desses conhecimentos, seja ele intuitivo, empírico, seja ele intuitivo, psicológico, ele vai formar você e vai está gravado no seu subconsciente e vai constituir você enquanto pessoa até o final da sua vida, porque nós sempre estamos aprendendo, sempre estamos gravando alguma coisa na nossa cabeça. E quando você para pensar, imagina quantas coisas você gostava e hoje você não gosta mais. E quantas coisas você não gostava e hoje você gosta. Imagina a vergonha que você já sentiu por algumas coisas que você já fez. Imagina
pena quando você fez uma coisa que não te agradou ou não agradou outra pessoa e você aprendeu com isso. Tudo isso faz parte do conhecimento. E a filosofia, ela vai trabalhar exatamente nisso. E eu espero que vocês entendam que quando Descartes chega e fala sobre o racionalismo, ele está falando que o conhecimento intuitivo psicológico dele é a única coisa que ele pode confiar. Por quê? Porque os sentidos me enganam. Ora, às vezes eu tô dormindo, sonho que tô correndo e quando eu acordo era uma nítida sensação verdadeira de que eu estava correndo. Por isso os meus sentidos empíricos, eles não são confiáveis. Percebe? Já os empiristas, como John Locke, entre outros caras, eles vão falar o seguinte: olha só, o meu conhecimento intuitivo psicológico, eu não devo colocar ele como conhecimento, porque, afinal de contas, eu não consigo passar. E o conhecimento, para ser considerado conhecimento, eu tenho que comprovar. Eu tenho que passar, percebe? Então, como é que eu vou passar para outra pessoa a intensidade do meu amor? Como é que eu vou passar para outra pessoa a intensidade da minha raiva, do meu ódio ou do meu afeto? O quanto eu gosto dos meus amigos, por exemplo, da TV Utopia, percebe? Então, moçada, é isso que eu queria que vocês pensassem nesse devaneio de hoje. Bota um pouco a cabecinha para pensar e tenta entender sobre o que esses caras falam. Tá certo? Eu garanto que depois que vocês pensarem sobre isso, vocês vão entender melhor os empiristas e vão entender melhor os racionalistas. Tá certo? Aquele abraço pra vocês e compartilha, curta o nosso vídeo, mostra pros amigos. Vai ver que tem alguém que tá precisando diferenciar o que é o conhecimento empírico do psicológico, beleza? Aquele abraço e até a próxima.